Boa tarde a todos os servidores e servidoras. Meu nome é Rodinei Rossetto. Estamos aqui hoje no segundo podcast de 2024 e queremos dizer que a luta vale a pena. Esse sindicato com muita luta, saudar aqui a Jaque, o nosso companheiro Júnior, o Valdemir Moretti. Já vale a pena lutar e frente a isso hoje o sindicato ele contempla uma valorização do magistério, não ainda necessária, porque faltam muitas coisas, como 9.000 vagas para educação infantil, condições de trabalho nas escolas, concurso público, uma série de questões, mas hoje o governo ele anuncia, num ato quase que desesperado, pelo secretário da Fazenda, aquele que se furtou em discutir com esse sindicato, que tem muito a contribuir para o município de Alvorada, e são pessoas altamente qualificadas essa diretoria, uma assessoria jurídica que nos dá todo um amparo, e também agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras que acreditaram nessa luta. Hoje se cumpre o piso nacional, pelo menos é a promessa, né? Temos que ver no papel ainda, e o ticket de alimentação, que é uma pauta que meu presidente vai fazer a leitura aqui da pauta, item por item. Queremos dizer que não esquecemos de nenhum trabalhador e de nenhuma trabalhadora e de nenhum setor público. Todos estão na pauta sindical e quero saudar todos que estiveram ontem no Apitácio em frente à prefeitura. Infelizmente eu não me fiz presente porque eu estava em Brasília discutindo a questão da regulamentação da 151, que é uma pauta histórica de mais de 40 anos que nós estamos tentando agora destravar frente ao governo Lula, que é o direito de greve, a regulamentação da negociação coletiva, para não acontecer o absurdo que aconteceu aqui em Alvorada, de nós termos 3 reuniões com o governo e na última, quando ele tem que anunciar, ele rói a corda e sai de cena, não querendo dar protagonismo ao sindicato. Queremos dizer que nós não vivemos de protagonismo. Nós somos um sindicato que nunca desistiu da luta e acredita nos trabalhadores e trabalhadoras. E esse é o exemplo de nós que estamos aqui no 4º mandato frente a essa instituição. Queremos dizer que vale a pena lutar, porque a conquista é de todos os trabalhadores. E o que nós não admitimos é negociação pelega, que o governo tenta fazer com que algumas categorias negociem de forma independente, enfraquecendo o movimento sindical e enfraquecendo os trabalhadores e trabalhadoras. Saúdo a todos, tenhamos um bom podcast. Agradecer o Felipe, que está aqui atrás da nossa mesa de som aqui, nos dando toda a paleteada para esse podcast acontecer. Forte abraço, Felipe. E nossa palavra agora passa o nosso vice-presidente, que vai ler a pauta e explicar item por item. Depois vamos fazendo aí um contraponto, mesa cruzada aí, debatendo os avanços, os retrocessos, dificuldades enfrentadas nesses 7 anos de governo Apolo, e a falta de valorização para o quadro geral, que é lamentável, um canetaço de 3,71, vergonhoso. Os servidores esperavam no mínimo 22%, né, Valdemir? Que é o devido para as categorias. Então, quero saudar também aqui a todos e a todas que estão nos vendo, nos ouvindo, em mais essa tarde, no segundo podcast aqui do CIMA. Então, para não ser mais delongas, né, já falar sobre a nossa pauta sindical, que na nossa pauta de reivindicação, né, que nós estamos desde novembro em discussão com o governo Apolo para a gente poder tentar avançar em algumas situações que são lutas já de anos que a gente tem, afinal são 7 anos, mais de 7 anos do governo Apolo, e muitas coisas a gente não conseguiu avançar. Mas agora, no final do governo, felizmente estamos conseguindo avançar em algumas pautas. Foi no final do ano passado a gente conseguiu avançar uma pauta muito importante, que foi a criação do plano de carreira da Guarda Municipal, uma valorização tão necessária para os guardas municipais, que fazem um excelente trabalho no nosso município, ajudam até a diminuir a criminalidade aqui, então eles mereciam sim, né, um plano de carreira e uma valorização, e foi conquistada. Mesmo o governo, às vezes, tentando tirar o sindicato do protagonismo, que nem está acontecendo direto, porque, como o nosso presidente falou aqui agora há pouco, o sindicato não vive de protagonismo, a gente vive de luta. E a nossa alegria aqui no sindicato é ver quando os nossos servidores eles conseguem conquistar aquilo que a gente sempre está lutando, tentando buscar para eles, né? Nosso primeiro ponto de pauta era uma grande reivindicação, que é a reposição de 22% dos salários, que é as nossas perdas nesses 7 anos. Então a gente tem uma perda de 22%, que era a nossa pauta pedindo 22%.
A gente sabe também das dificuldades, às vezes, que tem, que talvez os 22% não seriam possíveis, né? Mas, pelo menos um ganho real a gente deveria ter conquistado aí. Mas, infelizmente, nesse ponto, a gente não conseguiu avançar para o quadro geral, sendo que de forma bem arbitrária, vamos dizer assim, tá? O governo simplesmente deu um canetaço, nos dando apenas a inflação do INPC de 2023, que ficou em 3,71, bem aquém daqueles 22% que a gente necessitaria para compor a inflação. A gente nem está falando aqui em ganho real, a gente só queria recompor a inflação, que a gente está com uma perda de 22%. Sem falar, né, Valdemir, que esses 22% eles estão contemplando e não contemplam totalmente o que esse governo fez, que foi a retirada da trimestralidade. Exatamente. Dos vereadores, e no próximo podcast que nós falaremos sobre a questão da retirada de direitos, nós vamos colocar nome a nome, inclusive os vídeos onde que tinha a votação nominal quando teve a retirada da trimestralidade. Exatamente. Por esse governo. E tem muitas pessoas ainda que compram esse discurso do governo que não foi eles que tiraram a trimestralidade. Mas vamos lembrar que isso foi uma das primeiras atitudes, inclusive a gente pelhou lá na antiga Câmara de Vereadores, lá para tentar barrar isso, porque foi um grande retrocesso. E infelizmente a gente não conseguiu, não teve força, porque a gente sabe como é que funciona a coisa aqui na Alvorada, né? Porque os vereadores, a grande maioria, ficam tudo na mão do prefeito, se trocam cargos ali. Tem vereador que se diz dono de secretaria. Chega na secretaria lá, quem é que vai falar? Vai o vereador tal para ele conseguir um cargo lá. Infelizmente é assim que funciona. Tá? Então a nossa primeira pauta, que foi o reajuste de 22%, a gente ficou em 3,71, bem abaixo. Já nosso segundo ponto de pauta, que era na questão do Vale Alimentação, a gente teve um bom avanço. Nós estávamos pedindo R$1.000, nosso ticket de alimentação, e uma redução do desconto, sem o desconto, né, ou uma redução desse desconto aí, e pedia também que fosse pago durante as férias das licenças. O que o governo anunciou hoje? Tá? Que a gente teve um aumento de 725 para R$825, foram R$100 de aumento no Vale Alimentação, que vai ter aí, né? Eu acredito que eles não vão voltar atrás depois de ter falado na frente de mais de 2.000 servidores hoje, né? Então a gente vai ter um aumento aí de R$100 no nosso Vale Alimentação, com um desconto que antes era em cerca de 35%, 37%, agora o desconto ficou por volta de 27%. Baixou 10%. Baixou 10%, então para nós é um bom avanço, já que pelo menos a gente vai ter um pouco de valorização aí que ajuda pelo menos o trabalhador a ter uma dignidade na hora do almoço, que antes a gente já tinha perdido um pouco essa dignidade aí, estava bem baixo o nosso Vale Alimentação. Tinha que complementar para comer, né? Tinha que complementar para comer, isso aí. Agora eu acho que a gente vai conseguir aí, né, porque também deu uma estagnada no preço dos alimentos, então a gente acho que vai conseguir ter uma dignidade nesse ano agora de 2024 com esse nosso ticket. O nosso terceiro ponto de pauta, que é uma reivindicação, já uma luta nossa aqui do sindicato, que era o cumprimento do piso do magistério. Porque de 2017 para cá, o magistério municipal teve muitas perdas, muita perda do magistério. Inclusive 2022, 2023, não teve o cumprimento do piso. Então estava defasado, a gente já judicializou isso. No montante desses valores, por cada matrícula, cada trabalhador, hoje o governo municipal deve mais de R$7.000 para cada trabalhador para repor essa perda aí. Que a gente já judicializou e acredito que a gente tem muita chance de avançar nisso através da justiça. Como foram vários avanços que a gente teve aqui, foi judicializando e fazendo que o governo cumprisse as leis e cumprisse muitas coisas que eles não estavam respeitando os trabalhadores. A gente conseguiu na justiça esse direito, porque é um direito nosso, a gente não está inventando nada aqui, inventando coisas para buscar. Não, a gente simplesmente luta pelos direitos dos trabalhadores. Então, o piso do magistério 2022, 2023 está judicializado, tá? Eles não pagaram ainda, eles podiam muito bem pagar agora, cessar essa ação judicial aí, porque vai causar, além do pagamento dos trabalhadores, numa vitória nossa na justiça, eles vão ter que pagar as custas da justiça, vai sair mais caro para o município. E quem vai pagar não é o prefeito que vai pagar, é cada munícipe que paga os seus impostos. É bom ficar bem claro isso, porque eles fazem contas não para eles pagar, é para a população pagar essa conta. E a gente aqui, mais uma vez eu vou repetir, não está cobrando nada mais do que diz a lei. Então, surpreendentemente, uma grande alegria, hoje a gente teve a notícia de que eles vão cumprir esse ano 2024, vão bancar o piso do magistério. Então, é um grande avanço aí.
Qual é o índice que eles deram para cumprir o que eles têm essa data? 13%? 13%. Exatamente, é isso aí, 13%. Mais ou menos um pouquinho ali, pode ter uma diferençazinha, mas em média de 13% para chegar nesse índice aí. Tá? A gente também estava pedindo na nossa pauta o retroativo, que não foi atendido o retroativo, mas, bom, esse é um outro ponto que já está lá na Justiça. E a gente estava pedindo também a equiparação, né, estendendo esse reajuste para os supervisores e orientadores educacionais, que nesse meio tempo aí ficaram com o salário muito defasado. Então, hoje também foi concedido esses 13% aí para os orientadores e supervisores, que também foi um bom avanço também, consegue também dar um pouco mais de dignidade para essa categoria, mesmo tendo já ficando defasado já, eles devem um pouco mais para essa categoria, mas a gente conseguiu também avançar, porque daqui um pouco eles não iam dar para os orientadores e supervisores, como não deram em outras oportunidades. E é importante falar também, né, Jaque, que os supervisores e orientadores são um concurso de especialista em educação. Então eles tinham um tabelamento de salário bem um pouco mais alto, superior, até pela complexidade da profissão. Estão no plano de carreira do magistério, o governo ignorou isso antigamente. Tentamos negociar com o governo que eles eram da categoria do magistério, tinha uma função diferente. A gente reconhece que temos lei municipal para isso, mas eles são magistério. São magistério na lei federal, tem um salário diferenciado por conta da especialização. Então o governo Apolo fica devendo 23% para essa categoria. Lá atrás, essa defasagem ele não recupera. O que Exato. ele está fazendo é reconhecer que eles são magistério. Que é um avanço, um grande avanço. Isso é muito bom. E é fruto da nossa luta, com certeza. Mas foi comentado também que teria um avanço para os secretários de escolas, que também é uma pauta, né, de reivindicação há bastante tempo já desse sindicato também, né? Isso, esse é o próximo ponto de pauta, depois do cumprimento do piso magistério, exatamente é esse, Júnior. Que é a valorização dos secretários de escola e as merendeiras, tá? E a inclusão no plano de carreira. O que a gente... Tem uma notícia que chegou para nós aqui essa semana, tá? Que o governo municipal, tá, tentando isolar o sindicato, de tirar mais uma vez o foco do sindicato, como se o sindicato não estivesse lutando por essa categoria, que é uma pauta já antiga nossa, dos secretários de escola, das merendeiras, tá? As merendeiras são poucas ainda que a gente tem, porque eles terceirizaram tudo isso, né? Infelizmente hoje temos algumas ainda no quadro de servidores, que já estão quase se aposentando, daqui um pouquinho a gente não vai ter mais merendeiros no quadro do município, são todos terceirizados, que causam um prejuízo para o município, isso. Porque a terceirização ela não é uma coisa boa no município. Porque se tu tem um trabalhador, que tu vai pagar o trabalhador, e tu vai terceirizar ele, além de pagar aquele trabalhador que está terceirizado, tu vai ter que pagar para a empresa também. Então é difícil de entender como é que tem... A empresa lucra em cima do trabalhador. E outra, fere o nosso fundo de previdência. Sem contar esse detalhe, que feriu o fundo de previdência. Mas o governo chamou 3 ou 4 secretários de escola, não chamou toda a categoria, não conversou com o sindicato sobre isso, para anunciar aí um reajuste para essa categoria dos secretários de escola. Muitos até procuraram nós aqui do sindicato, mandaram mensagem para mim, me ligaram, para saber de como é que ia funcionar, quanto é que esse reajuste, e infelizmente, né, a gente não tem essa informação, porque é uma informação não oficial. Mas só complementando e contribuindo um pouco, além de todas as solicitações que nós fazemos, que são direitos, né? A gente não está pedindo nada além de direitos, né? E nada além do que o município poderia ter. O gestor ele tem que responder à nossa pauta de reivindicações oficialmente, né? Nós oficiamos enquanto instituição sindical o gestor e ele tem que nos responder com todos esses avanços que nós solicitamos. Exato, Foi oficiado, né? Já foi oficiado, já. Foi tema de assembleia, inclusive aprovado Exato, em assembleia. E nós esperamos que no decorrer do período, como diz o meteorologista, a gente tenha notícias boas para o quadro de secretários e merendeiras, e serventes e merendeiras, porque são uma categoria de extrema importância. Não vejo como a estrutura escolar possa andar, ou avançar, ou se qualificar sem um secretário de escola. Eu acho que é como um trem sem o maquinista, uma escola sem o secretário de escola. Porque papelada não anda, né? A administrativa é fundamental. E a verba para esses trabalhadores, ela vem, tem inclusive, né, Jaque? Ela é prevista lá na lei do Fundeb, né? Onde vem todas as verbas para cá, é previsto também para esses trabalhadores da educação, que é o caso das merendeiras, dos secretários de escola, né? Então a gente espera aí também que no futuro a gente possa ter uma boa
uma boa notícia também para essa categoria, que eles também têm um reajuste, uma dignidade também, porque na última reunião, onde o governo nos recebeu, que a gente teve uma reunião com o secretário Teles, ele falou para nós, foi bem claro com isso, a gente tem tá gravado isso na nossa reunião, porque muitas vezes também, não querendo fugir um pouco do assunto, mas eles falam que o sindicato, às vezes, o sindicato inventou alguma situação. Não, a gente não inventa nada. Inclusive, os números apresentados para o sindicato, hoje o CIMA tem um convênio com o DIEESE, que faz todo um estudo para nós, um estudo muito sério, o DIEESE, respeitadíssimo, uma instituição muito respeitada no Brasil, que consegue fazer esse estudo, e todas as informações, inclusive para pagar o piso do magistério e outras situações, foi tudo o estudo do DIEESE que a gente levou para a administração nessa reunião. E nessa oportunidade, o secretário Teles disse que dinheiro não era problema. Então hoje a gente teve a prova disso, que realmente não é problema, falta é a vontade política, falta a vontade mesmo de valorizar o trabalhador aqui de Alvorada, para que a gente tenha uma dignidade e possa cada vez melhorar até o atendimento ao público da população de Alvorada. E olha como é importante esse convênio que nós temos com o DIEESE, que nós somos associados ao DIEESE. Ontem nós estivemos reunidos, eu até falei em Brasília, aqui no início, foi São Paulo, estamos discutindo toda a pauta sindical, e o Fausto, manda um grande abraço para o nosso diretor-geral do DIEESE Nacional, e a Annelise aqui que nos atende, pela importância e a seriedade desse instituto, que nos traz dados específicos em relação a toda a matemática financeira que vem do recurso federal e todo o mecanismo de gasto como é feito. Então, o DIEESE nos presta hoje não só um serviço para o sindicato, para os servidores, mas vai ajudar muito esse sindicato e a população a entender como é queimado o dinheiro público em Alvorada. Porque, ultimamente, o último episódio aí da SMED foi o transporte das muambas de carnaval aqui com ônibus escolares. E daí, à noite, já que para os alunos do EJA, nós não temos transporte. Então, para nós apontar aí os caminhos do dinheiro público, é importante ter dados científicos que façam a comparação disso. É por isso que é muito importante a gente conversar, né, e ter clareza das informações, que a gente estava conversando hoje de manhã, né, na atividade, né, Jaque? Esse recurso que nós estamos falando especificamente é um recurso da educação, específico para a educação. E o município, até mesmo, seria até uma das justificativas desse município inviabilizar o conselho, tá? Que tem a competência de fiscalizar isso. Porque o desvio do recurso da educação aqui no município de Alvorada é extremo, tá? Muamba, como tu comentou, outras atividades de ginásio municipal, e que nem a gente estava comentando, esse recurso é para a educação, para utilizar na educação. E esse valor é calculado por aluno. É o valor do aluno que está matriculado na rede municipal. Né? E a gente estava conversando isso de manhã, né, Jaque? Vamos continuando com os pontos de pautas aqui. Então, o outro ponto de pauta que a gente conseguiu também ter um avanço hoje, que foi na questão do Vale Cultura dos professores. Já estava um bom tempo congelado esse valor, que era um valor de R$200, que a gente estava pedindo um ressarcimento melhor para os professores poderem também ajudar na qualificação, porque o professor ele não terminou a faculdade dele lá e parou de estudar. Ele tem que continuar sempre se qualificando para trazer sempre uma melhor entendimento para os alunos, e sempre tem novidades, porque a educação ela não para, ela está sempre se reformulando, se reinventando, né? Então a gente também pediu um aumento de R$200 para R$500, porque a gente viu que, como o secretário alegava muito que impactava a folha, e esse valor do Vale Cultura não impactava na folha, a gente pediu um valor, pelo menos uma valorização aí nesse vale, já que de repente não conseguiria pagar o piso do magistério, por aquele discurso deles da questão da folha, né? Então não teve um aumento de R$500, como a gente estava pedindo, mas sim teve um reajuste aí de R$200 para R$250. Então foi 25% de aumento no Vale Cultura, então é um bom reajuste também. Já é alguma coisa, também já ajuda para o professor continuar se qualificando cada vez mais. Uma coisa importante no Vale Cultura, provocar Jaque aqui, é justamente hoje, um gasto de R$48 mil para trazer um comediante para falar para os professores e fazer as pessoas rirem, quase que da própria desgraça. E nós, necessariamente, hoje, necessitando um seminário que nem hoje, num espaço que nem aqui da Estância, que é um lugar fantástico de fato, não vamos aqui criminalizar o espaço, porque ele é um espaço que é adequado para esse tipo de formação. Mas deviam usar, então, esse dinheiro para trazer uma formação sobre inclusão. Acredito, né, já que nós temos uma precariedade na questão da educação,
no fator inclusão. Nós temos aí 10% dos nossos alunos que são laudados ou não. Nós temos um grande índice, um grande problema e uma dificuldade enfrentada pelos professores em relação a isso. Então, a gente acolhe de forma grata esse aumento, não o suficiente, mas ficamos tristes por não terem trazido aí um especialista em inclusão. O que tu acha, Jack? Pois é, não sei se tu Não. lá nessa pauta aqui. Eu acho que, antes de a gente entrar nesse ponto, que eu cheguei até a anotar ele aqui, mas eu queria trazer para os colegas que estão nos ouvindo, assim, não só os da educação, mas todos os nossos colegas, que o discurso do governante é de que ele está fornecendo, ele está dando, ele fez uma discussão interna, ele está dando, mas não esqueçam do tempo, da energia que a gente gastou, do sofrimento, da luta árdua que vocês tiveram no chocolate com pimenta, na reunião com a secretária de Educação que mandou gente calar a boca, que disse pra gente que podia encher a sala, que os antigos davam conta, nas praças que a população não entendia, porque jogavam a população contra nós, os nossos pais que não entendiam aquilo que estava acontecendo. E hoje a gente nota que todo o esforço, toda a dificuldade que os nossos colegas tiveram, até de estar do nosso lado. Muitas vezes a gente vinha e ficava, e os secretários riam da janela, que nós estávamos lá com 30, 40 pessoas. Mas quero dizer que essas pessoas que estiveram, as pessoas que não conseguiram estar por pressão dos seus diretores, porque a gente sabe que o esquema de acabar com a eleição de diretores era para atacar a democracia e a participação. A cobrança, a punição para aqueles trabalhadores que vieram participar de assembleia, de paralisação, que é uma punição criminosa, que não respeita o direito internacional do trabalho, ajudou a prejudicar nossos colegas, porque 10 pilas, 50 pilas, 100 pilas faz uma falta para uma família. Então a gente quer dizer para esses colegas que toda essa conquista de hoje foi conquista sim, foi conquista sindical sim, e não foi conquista dessa direção apenas, foi conquista de todo esse povo, que a gente sabe que sofreu. Tem um monte de colegas que teve conselhos municipais nos ajudando a cobrar do governo o cumprimento da lei, e esses colegas sofreram represálias sim. Nós tivemos que defender 500 colegas de PAD por babaquice de diretor que queria tirar o cara da escola porque ele dava sua opinião em reunião. Então, tudo isso que vocês sofreram, que a gente passou como trabalhador, hoje a gente vê o secretário da Fazenda pela primeira vez dizendo: reconhecemos o piso do magistério. Com voz embargada. E isso, gente, não é pouca coisa. Então, primeiro, assim, de fato, o governo cumpriu a lei, a gente reconhece. O governo ainda nos deve, porque em 2017, o piso em Alvorada era 7% maior que o piso nacional do magistério. Neste ano de 2023, ele não alcançava 91% do piso do magistério, estava inferior. Então, este aumento coloca o nosso piso 4% acima do piso nacional. É 4%. Ainda falta aqueles outros 3% de 2017 que nós perdemos nessa desvalorização. Mas a gente, como colega servidor, sabe que não basta lutar só pelo magistério. Os nossos secretários de escola, gurizada, nós estamos brigando há anos com esse conselho para incluir no nosso plano de carreira os trabalhadores da educação. E foi feito o estudo, né? E agora estudamos, chamamos gente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialistas em plano de carreira, e o governo fez ouvidos moucos, né? Fingiu que não ouvia. Mas daqui a pouco, agora estamos o governo federal batendo na porta: cadê o plano de carreira desses trabalhadores? Nós precisamos atender. E assim como o governo federal está batendo na porta para saber cadê a consulta popular para a indicação do diretor de escola. Tem que ter, tem que perguntar para a comunidade quais desses profissionais ali. O governo quer indicar, porque é uma função gratificada do governo, sim, não tem problema, mas não é cabo eleitoral de vereador do governo. Exatamente. Então, essas perseguições, todo esse sofrimento que nós passamos, acho que a gente vê um novo momento na história, que é da gente botar a carroça nos eixos. Bom, a lei é essa. Aqui não se trata de disputa político-partidária, tem que cumprir a lei. O sindicato está aqui para fazer cumprir a lei. E a lei federal é maior que a municipal. Estava errada a lei da eleição de diretores, o governo tinha obrigação legal de alterar essa lei e adequar ela ao que diz o Plano Nacional de Educação, que diz indicação qualificada, concurso técnico de gestão e com a consulta popular. Tem que fazer isso, tem que respeitar isso. Assim como na educação infantil, nós precisamos que esse governo nomeie concursados. Agora não vai fazer mais, porque estourou o prazo eleitoral, mas a nomeação é obrigatória. Nós estamos iniciando turmas
turmas nas escolas municipais. Uma nomeação ele pode Que a fazer até diretora- final de abril. Mas então você antecipa, porque as direções de escola estão mandando para casa as crianças, porque não tem professor ainda, porque eles têm que convocar para cumprir, porque não fecha o quadro. Então são lutas que estão pela frente. Então, primeiro assim, o gás de pimenta, os descontos por participação, as perseguições nas salas de aula das escolas, o cancelamento de horas dos colegas, sobraste na escola. E aí, Jaque, e principalmente a perseguição dos dirigentes sindicais, né? Nós ficamos quase 6 meses sem salário cortado desse governo. E não esquecendo que eles tiveram a audácia de impedir a entidade sindical de dialogar dentro dos espaços públicos com seus servidores. Proibindo uma atitude antissindical e cortando, tentando travar, que nós destravamos na justiça, a questão do desconto sindical na folha. Então, assim, parabéns para todos os trabalhadores, porque foi um avanço. Nós temos muito a avançar, porque se a gente sabe que atenderam ao magistério, a gente sabe também que 3,71 não dá para o nosso servidor continuar na luta, na SMOV, nos outros setores da assistência, da saúde. Isso não é justo para o nosso servidor. E que o nosso magistério não desista. A gente sabe, entende a dificuldade dos colegas de estarem na nossa Assembleia, a gente compreende, mas a gente está aqui para dizer que a luta vale a pena. Então, temos pela frente o plano de carreira dos servidores de escola, temos pela frente avançar na lei de gestão da escolha, da indicação dos diretores de escola. A Câmara Municipal tem que responder por isso, tem que tensionar o governo. Perfeito. Nós temos aqui uma necessidade importante de investimento social na qualidade das escolas, porque, como disse o Rosseto, esse governo não cumpre a resolução 10 do Conselho de Educação, que é de garantir um respeito à inclusão social e não colocar uma turma de 35, 36 crianças com 4 laudados para um único professor atender, que não é o que está na resolução. Também tem que investir, porque eles não construíram nesses últimos 2 mandatos nenhuma sala de aula nova nas escolas. Ao invés de construir escola de educação infantil, terceirizaram para a rede privada. Estão fechando bibliotecas. Estão fechando biblioteca em alguma escola, fazendo biblioteca volante para poder colocar aluno. Então, isso eles têm que fazer. Do ponto de vista do investimento, durante a pandemia, em vez de investir 25%, investiram 20%. E até 2023 tinha que ter devolvido essa falta de investimento. A lei dizia, tudo bem, na pandemia tu não pode investir, prioridade é para combater a pandemia. E em 2023 tinha que ter devolvido a diferença. Inclusive está no panfleto que nós rodamos dos sindicatos, não são dados nossos, são dados do Tribunal de Contas, onde que está ali, ano a ano, baixo investimento em educação, que soma hoje em torno de 34 milhões de reais. Não é pouca Valores grana. atualizados, 34 milhões de reais. E aí tu tem toda uma necessidade da população de ser atendida, e nós estamos vendo falta de professores, porque não tem convocação para dar conta, porque tem que fazer chamamento de convocação, porque não foram chamados novos concursados. Então, para dizer para a nossa comunidade também, que essa luta não é só dos professores, é um momento de qualificação da educação, e falta o governo entender que isso é importante na assistência social, na cultura, na saúde, na SMOV, porque a população precisa desse investimento. Então, ele tem que fazer um investimento e fazer investimento no trabalhador que está lá, inclusive completando os quadros. E principalmente também na área administrativa, né, que é uma pressão gigantesca, né, um arroxo, uma pressão mental, muitos trabalhadores adoecendo, né, pelo assédio moral, pela pressão do espaço de trabalho, que muitos trabalhadores procuram. Nós temos laudos, temos registrado isso junto com a CIPA, ao Ministério Público, à Justiça, estamos relatando esses adoecimentos, que é esse adoecimento pelos espaços doentios de trabalho que nós estamos vivendo. Retomando aqui na nossa pauta aqui também, então, até esses primeiros pontos de pauta a gente conseguiu ter um avanço aí, então, felizmente, né? E a gente oficiou também, porque naquele momento, quando eles não nos receberam, já nós mais de 2 horas esperando na porta do gabinete do prefeito, e não nos receberam depois de ter marcado a reunião com o governo, a gente oficiou a administração para então que responder de maneira oficial. Inclusive, essa semana está estourando o prazo, a gente deu um prazo para eles poderem, né, nos responder, porque a gente sabe que daqui a um pouco eles não conseguem responder do dia para a noite. Mas a gente deu um prazo bem bom para eles. Até agora não veio, espero que ainda até o final dessa semana, acredito que já venha essa resposta oficialmente para nós. Pelo menos a gente espera o mínimo de respeito desse governo, né, com essa entidade que é a entidade que é a representante dos trabalhadores. Legal. Exatamente. Quem escolheu nós para estar aqui os próprios trabalhadores. Então, se o governo não gosta da gente, ele não vai comer a cara com a cara da Jaque, do Rosseto, do Júnior,
do Felipe ou de qualquer outro diretor sindical, tudo bem, não tem problema nenhum com isso. A gente não está aqui para ser amiguinho um do outro, ficar conversando, mas a gente tem que se respeitar enquanto entidades. Assim como a gente respeita o governo e cobra deles o que cumpre a lei, ele tem que nos respeitar. Porque até agora ele não nos respeita, mostrando o governo antidemocrático que ele é. Que é exposto aí às perseguições que são feitas, as indicações, quando as coisas são postas a goela abaixo. Segundo o vídeo do Paulo Ramos, conversando comigo e o Júnior, falado pelo Paulo Ramos, ele disse assim que eles nem deveriam falar com nós porque nós não respeitamos ele. Eu perguntei, mas como assim não respeitamos vocês? Isso nós temos gravado, foi gravado no nosso jornalista. Ele disse, porque olha o que você escreve no jornal. Eu questiono a comunidade de Alvorada, os servidores, que leiam todas as matérias que estão publicadas, desde que eu entrei nesse sindicato em 2012. Sempre foi publicado no Jornal do RAR, que é a semana. Todas as matérias são embasadas e passam por crivo jurídico e pela aprovação dessa diretoria. E ali estão a vida dos servidores e os desmandos que não é só o Apolo cometeu, outros governos também já cometeram e foram denunciados da mesma forma. Então, o que nós fizemos é justamente ser transparente com a comunidade. Mas me parece que o Apolo não gosta que a gente exponha o tipo de governo que ele pratica. Isso ficou bem claro, inclusive bateu a porta na minha cara e aí eu que não respeito eles. Então, uma atitude lamentável. E quero dizer para ele que não carrego nenhuma mágoa por parte da minha pessoa a esse governo, porque não sou nutrido de mágoa, sou nutrido de um foco que é os trabalhadores e trabalhadoras e o compromisso que eu assumi com todos eles à frente desse sindicato, para não desistir jamais. E hoje, como diz bem a Jaque, a luta vale a pena. Hoje eu estou feliz porque parte do meu vice-presidente foi hoje anunciado e respondido do ofício lá, oficialmente, com voz embargada do Marcelo Machado, que já concorreu contra esse governo e hoje está aliado ao governo Apolo, que ele dizia que era o maior opressor. E eu sempre tive um ditado que meu avô dizia que nunca tenha medo do patrão, o problema são os cachorros do patrão. Então, quero dizer que nós, como sindicato, somos bem transparentes em relação, não cortamos volta, não temos rodeio, e a nossa luta ela é em defesa dos direitos dos trabalhadores. Como diz nosso lema, né? O sindicato independente e atuante, porque a gente realmente atua na defesa do trabalhador, do municipal, e em consequência também de toda a comunidade, porque todas as nossas denúncias que a gente faz aqui contra os desmandos, todas as nossas lutas, elas culminam sempre num melhor atendimento à população de Alvorada. Isso é natural acontecer isso. Eu vou dizer, o Paulo Ramos, o secretário Paulo Ramos, acusou naquela ocasião da gente não respeitar, isso não vem de hoje, né, esse mimimi do governo. Infelizmente, o respeito ele sempre teve por eles, sempre teve, mesmo eles nos acatando, chamando em uma reunião institucional com toda a diretoria do sindicato de vagabundos, chamando servidores de vagabundos, nós não fugimos da luta, né, sempre em prol do servidor, né, dando a cara a tapa e em favor do servidor para reivindicar. Mas, infelizmente, eu tenho vergonha de dizer que esses são os secretários que estão gerindo o município, né? Ao ponto deles dizerem que uma enchente é recreação para a população. Então, eu não me admiro com mais nada que venha desse governo. Então, a gente espera então que já como extraoficialmente ou oficialmente foi, não respondido pelo sindicato oficialmente, mas para os trabalhadores, que a gente já fica feliz com isso, os trabalhadores, não tem problema em ter os trabalhadores, que são sindicato, porque o sindicato não é esse prédio aqui, não é as pessoas da diretoria do sindicato, o sindicato são todos os trabalhadores, os associados e inclusive os não associados, porque a gente defende a todos, as conquistas aqui por esse sindicato atingem todos os trabalhadores. Então, os pontos de pauta que ficaram ainda sem resposta são a retomada do pagamento do 14º salário dos ACS e ACEs, isso é uma verba que vem para o município, que era garantida para esses trabalhadores antes, que hoje não é mais garantida, com a desculpa de que vão investir em outras áreas da saúde, e a gente não vê nenhum investimento na saúde. Os postos de saúde com situações precárias, tem posto que chove mais dentro do posto do que fora. Foram feitas algumas reformas, mas a gente foi conferir enquanto sindicato as reformas, é pintura. É só uma pintura. Passaram uma tinta ali e era isso, é reformado. Não, a goteira continua, o esgoto continua a ser aberto no pátio da UBS,
Ou às vezes dentro do próprio UBS, como a UBS Santa Clara, que é situação precária lá, que já foi reformada 4, 5 vezes durante esse governo, e eles não tiveram capacidade de fazer uma UBS nova. Inclusive teve apontamentos não teve indicação de emenda parlamentar para reformar aquela UBS e não foi usada, porque a verba veio de um partido que é, vamos dizer, oposição a esse governo. E aí eles fazem o quê? Para não dizer que o partido contrário ao governo deu uma verba aqui para arrumar o UBS, eles simplesmente puniram a comunidade e não fazendo. Como eles querem fazer com o sindicato também. E eles querem deslegitimar a nossa luta. E aproveitando, meu vice-presidente, quero aqui chamar a atenção da comunidade, mesmo indicado pelo Ministério Público, Jaque Júnior, para o secretário Éder Fraga, fazer a nomeação do Conselho de Saúde, continuamos sem Conselho de Saúde e Alvorada afundando na crise de saúde pública, mais uma vez, por negligência e dureza de coração. E a população, os trabalhadores, pode confirmar isso na própria mídia aí, nas mídias que a gente tem, da televisão aí, das grandes emissoras de televisão, estão toda hora mostrando, acho que foi ontem que apareceu aí nas emissoras de televisão mais vistas aí no Rio Grande do Sul, no Brasil, a situação da farmácia municipal. É o cúmulo que eles fazem com as pessoas, a pessoa chega a ficar 3, 4 horas para pegar um remédio, e a pessoa é obrigada a ficar ali, porque se ela não tomar aquele remédio, ela pode morrer, pode agravar mais a situação dela. Então é um descaso sem fim. Isso somando a estrutura que não tem, que é precária e tudo mais. Então, continuando aqui no nosso nossas reivindicações que a gente teve desde o dia 10 de novembro de 2023, né, que até agora não tivemos uma resposta, essa questão do 14º dos ACS, a equiparação do Bolsa PSF para todos os trabalhadores da saúde. Porque existe, é um tema muito importante. Porque existe uma disparidade muito grande. Enquanto os trabalhadores são equipes da equipe de saúde da família, que são para atender a família. Essa equipe vai desde o agente de saúde até o médico. Enquanto um agente de saúde ganha hoje R$300 de bolsa, o médico ganha 1.500, é isso, presidente? 1.800. 1.800. É um médico, talvez ele teve que estudar um pouco mais para poder ser um médico que possa ganhar um pouco mais, até é relevante, mas de 300 para 1.800 é uma grande diferença, sendo que são uma equipe e um não funciona sem o outro, um precisa do outro. O trabalho deles dentro da comunidade é tão importante quanto, não o cargo que é importante, mas sim o trabalho desenvolvido, e um sem o outro não acontece esse trabalho. E também a gente não teve um retorno sobre essa pauta. E esse tema eu gostaria de fazer um gancho, me permita, porque nós temos uma disparidade gigantesca. Nós temos 1.800 para o médico, 1.200 para o enfermeiro, 504 para o técnico e 300 para o agente, que não tinha. Foi uma luta e uma greve que nós fizemos para travar isso. Foi instituído na época do governo Serginho, esses R$300, e a secretária Neuza, quando assumiu, ela disse: até o final do meu mandato eu vou aumentar até R$500, que seria o valor dos técnicos. Que hoje os agentes de saúde eles têm direito legal pela lei nacional, porque todos fizeram agora eles são técnicos, eles têm ensino médio. Então hoje legalmente o governo Apolo, eu acredito que ele deva adequar, porque não é cabível isso, cabe a vereadores que estão de olhos fechados na Câmara a fazer adequação, porque eles são técnicos. Agora a legislação coloca a obrigação. Eles aprovarem lei, inclusive. Aprovarem lei, então agora eles têm que cumprir. Eu acredito que todos os agentes de saúde, fica a dica aqui, façam o protocolo, peçam uma alteração para nível técnico. Por quê? O que o sindicato propõe na tal negociação, e levamos ao secretário, uma revisão desse valor, que todos os trabalhadores tivessem, em média, R$900 de bolsa, igualitário. Médico, enfermeiro, técnico, agente de saúde e ACE, que é importante, combate endemias. Que é nesse momento. Que é um momento crucial. Então, assim, não é absurdo. Eu digo que o governo perde muito em não conversar com a base sindical. Quero dizer para vocês que perde pessoas qualificadas, que são da saúde, são da educação, são da assistência social, são da área de obras, são os TI da prefeitura. Nós temos aqui um representante por categoria. E dos agentes, tivemos já dos médicos, tivemos dos enfermeiros, mas temos uma relação muito ampla nas relações.
debatemos o assunto profundamente. E educação é um tema relevante para todos. O médico precisa de qualificação, mas aquele que ganha menos precisa sustentar a família. E as ACS, 90%, 99% são mulheres. Mulheres que cuidam da família de seus filhos, e muitas são mulheres solo. Precisaria de um reconhecimento mais amplo do governo para elas terem essa bolsa para pagar uma faculdade. E eu fico muito feliz, fechando meu parênteses aqui, porque esse sindicato investiu, lutou junto com todos os trabalhadores. As ACS compraram uma briga na época, Júlio, e nós conseguimos implantar, e hoje 66% de todos os ACS já têm uma graduação ou estão com uma especialização ou um técnico. Isso nos deixa muito felizes. Advogada, enfermeira, administração, a nossa companheira Marinesa aqui, assistência social. Então, assim, isso é uma grandeza, mostra que o sindicato, junto com os trabalhadores, ele está no caminho certo. E educação é o caminho, nos liberta. Coloca um serviço de qualidade de fato pública, né? A população conta com profissionais cada vez mais qualificados para atender ela. Hoje os acessos fazem tudo. Então, o desafio, esse governo deu o primeiro passo, a gente entende que ele está aprendendo com toda essa tensão que nós, trabalhadores, estamos causando. Esse aprendizado demorou muito a reconhecer parte dos direitos da população, mas ele precisa entender que serviço público não é despesa, que assistência, saúde, educação são investimento, e que o atual governo federal tem essa compreensão e ele está remetendo aos municípios recursos para isso. Então, agora não dá mais para ficar com o discurso aquele do mínimo do servidor não serve e tem que investir na qualificação do serviço. Inclusive, essa questão é importante falar também, Valdemir e Júnior, já que todas as ações elas estão judicializadas. Sim. A questão do PEMAC, por exemplo, é uma ação que já está ganha. Nós estamos só em fase de cálculo, isso é um custo que o Apolo vai pagar. Uma própria irregularidade que ele cometeu, ele vai ter que pagar para os trabalhadores. Isso é custo para o município. Custo E para a população. são ações que eu deixo bem claro para o governo, e eu tenho feito isso. Eu tenho, inclusive, bloqueado as contas da prefeitura quase que mensalmente, junto com o escritório Lauro Manhago, que tem um processo de FGTS que é devido para o governo Apolo no tempo que ele foi prefeito, em 1996, que foi judicializado pela presidente Verena, inclusive minha grande amiga, e pelo Lauro Manhago, advogado, que é desse sindicato que era no porão da igreja. E nós estamos hoje tendo que bloquear as contas da prefeitura para eles pagar o precatório de muitos trabalhadores que já acabaram falecendo, seus familiares estão hoje revendo essa dívida trabalhista de FGTS. Então, quer dizer que o sindicato, ele vem moralizando o serviço público. O sindicalismo brasileiro, ele não é santo, mas o sindicalismo brasileiro é o caminho para o trabalhador se organizar e vencer os percalços que enfrentamos frente a administrações truculentas e autoritárias. É isso, presidente. Então, continuando nossa pauta de reivindicações aqui também, outra que não teve também uma resposta ainda, foi a regulamentação do cargo de educador social no município, é a valorização salarial em nível superior. Porque essa regulamentação, essa valorização já se deu em nível nacional. Já passou lá pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, então Não, já está no Senado ainda. Está no Senado? Mas sendo regulamentada já lá, então o município também podia regulamentar e também dar uma fortalecida nesses trabalhadores que fazem um trabalho tão importante nos abrigos municipais para cuidar das nossas crianças que estão em situação vulnerável, né? E é importante falar, Valdemir, também sobre a questão que nós teremos o primeiro curso nacional para educador social. De nível superior, exatamente. O Instituto Federal e a nossa Escola de Gestão do Sistema. Isso, Escola de Gestão do CIMA, Instituto Federal, vão realizar o primeiro curso superior de educador social. O segundo semestre desse ano aí já está no forninho, já está tudo engatilhado. A partir do segundo semestre desse ano a gente vai aí divulgar, o pessoal vai poder se inscrever para poder participar desse curso aí. E aproveitando a nossa diretora da Escola de Gestão, que é a Jaque Esteves, que está aqui, que fez um excelente trabalho. Nós tivemos um curso Educador Popular, onde a Fabiana, a Michele e a nossa companheira valiosa, Fernanda Paulo. O curso de Educação Popular iniciou para 36 vagas, tiveram 600 inscritos, que foi um estouro nacional feito por representantes e dirigentes desse sindicato, e com orientação da nossa grande Fernanda Paulo, que é uma colaboradora também dessa escola. Uma grande educadora popular, professora aí do quadro. Vamos aproveitar o gancho e falar dos benefícios?
Só para terminar rapidinho nossa pauta, então, aqui, ó, que faltou também na resposta, tá? Que é uma coisa que é uma luta grande nossa de anos, que é a questão dos EPIs dos trabalhadores. Nossos trabalhadores, infelizmente, eles têm que trabalhar de maneira precária. Como a gente já falou no outro podcast, a questão do cemitério municipal, a questão dos trabalhadores da SMOI, das obras, né? Que eles têm que trabalhar, eles têm que ter minimamente um EPI. Eles trabalham correndo risco de vida, danificando a saúde deles, uma situação bem precária, que não tem EPI, tá? A gente não teve também uma resposta sobre isso e continua ainda trabalhando de maneira, porque o servidor público ele não quer deixar a população desassistida. Mas muitas vezes ele não tem uma ferramenta para trabalhar e quando tem a ferramenta não tem o IPI, mas sem o IPI ainda, infelizmente, ainda eles vão trabalhar, ou felizmente a população, mas colocando a saúde deles em risco. E aí, quando chegam a se aposentar, eles não conseguem nem aproveitar a aposentadoria, porque a saúde está tão debilitada que eles não conseguem ainda aproveitar o final da sua vida lá. Outra luta nossa antiga, já teve uma promessa, inclusive, pelo prefeito, para a reeleição, para os trabalhadores, tá? Que era o avanço de letra para os motoristas e operadores de maquinário pesado. Prometido e promessa de campanha do Apolo. Promessa de campanha. É isso aí. Hoje tem, inclusive, Inclusive, um dos vereadores que estava lá, que fez todo o lobby, foi o Beto Goleiro. Inclusive, hoje nós conversamos aqui com dois operadores. Disseram, olha, é vergonhoso nós ser enganados assim, à luz do dia, uma promessa, e isso se faz com muito. Isso aí é a negociação pelega que eu chamo já. A negociação pelega. O que Getúlio Vargas fez e que ninguém fala, que as negociações pelegas, que daí travam e tentam fragmentar a luta sindical e fazer promessas, e os caras ficam escravizados numa promessa mental e nunca tem uma realização. E o nosso último ponto... Sobre essa questão, eu só queria, claro, antes da gente passar para o último ponto, o último ponto, questões, né? Mas assim, ó, a gente sabe que alguns colegas são chamados no gabinete do prefeito. A gente sabe que parece que é como disse o secretário da Fazenda, um ato de esforço interno e de doação. Só que a gestão municipal, ela só administra o recurso do povo. Tudo isso que eles estão falando, que eles estão presenteando e brincando, é direito de trabalhador e é recurso da população. Então, o povo ter um professor de qualidade, uma merendeira de qualidade, um segurança de qualidade, enfim, um servidor trabalhando na ponta com qualidade social, é um direito que está na Constituição, não é favor de governante. Quando ele puxa para ele essa mágica de conceder presentes e tirar do bolso, ele está extrapolando uma função dele. Nós não elegemos um prefeito para ele fazer isso com o nosso cargo público, com a nossa população. Exatamente. Nós elegemos o cara para gestionar o trabalho. Então, eu quero dizer para os colegas que não tenham medo do sindicato. O servidor concursado, ele tem direito de ser atendido pelo seu sindicato, de receber o seu sindicato no seu local de trabalho. Quando tiverem dúvida, avisa a chefia, liga para o sindicato, a gente vai lá conversar. Nós temos ido com o jurídico. Então, para o nosso colega não se permitir ser roubado de um direito constitucional dele, que é de ser atendido pelo sindicato. Que desde a época de Getúlio é um direito social. Se no governo brasileiro ainda estamos buscando por questões que são garantidas na Organização Internacional do Trabalho com relação ao servidor, uma coisa que é inegável é que todo trabalhador, mesmo servidor, é cidadão. E ele tem direito a ser assessorado e acompanhado pelo seu sindicato. Então, a gente está aqui só representando o sindicato, que é a entidade dos trabalhadores, e não tenham medo de conversar conosco. Nenhum gestor, nenhuma chefia pode assediar vocês de dizer que não possam falar. Se isso acontecer, a gente está aqui para ajudá-los, tá? E punições não podem acontecer, a não ser que o cara descumpra o que está previsto no Estatuto do Servidor. Se eu fiz o meu trabalho, ele tem qualidade social, eu não criei tumulto, eu não estou fazendo nada de ilegal, eu tenho sim o direito de perguntar, de questionar, de saber dos meus direitos como servidor. Então, algumas coisas que acontecem como abuso de poder hoje nos setores, elas precisam ser mediadas pelo próprio servidor. E ele tem que ter tranquilidade de saber que, bom, não é uma gratificaçãozinha de R$50 que vai tirar o meu direito. Eu ainda continuo sendo trabalhador e continuo tendo direito sindical. É isso. Que eu queria dizer. Muito bem colocado, Jaque. E o nosso último ponto de pauta aqui, que é uma outra luta que a gente tem, que é os concursos públicos. Que além de fortalecer o serviço público, ele tira aquelas vagas dos terceirizados, que são serviços precários. Porque a gente sabe, empresa terceirizada, eles entram no município
eles sugam a verba pública, porque muitos ainda defendem lá o Estado mínimo, que o Estado não tem que dar nada, mas na hora de pegar um contratinho com a prefeitura, eles correm lá para conseguir o contrato com a prefeitura. Contrata as pessoas de maneira precária, muitas vezes ainda fecha a empresa, não paga os trabalhadores, meses sem pagar, não pagam as férias, não pagam um vale-refeição. E quando esse trabalho lá na porta do governo, o governo manda cobrar da empresa. Exatamente. E aí quando vê, gera mais processos judiciais que a prefeitura tem que responder solidariamente. Inclusive, nós ganhamos um processo aqui, não lembro o nome da empresa, mas não é difícil descobrir, onde a prefeitura foi condenada por 2 vezes. Ela disse que pagou a empresa não pagou e teve que pagar. Esse governo Apolo pagou uma ação trabalhista de 500 e poucos mil para os trabalhadores que buscaram esse sindicato e foi ganhar esse processo. Foi o final do ano retrasado. É isso. E o concurso público, vamos também aqui dizer que o governo, inclusive, fez um concurso para algumas vagas, para alguns setores. Ele fez concurso, só que infelizmente ele faz o concurso sobre uma maneira para arrecadar, porque ele não chama de concurso. Ele chama em conta-gotas. São raramente algumas vagas que estão chamando, mas muito aquém daquela necessidade que a gente tem. Então, é mais um ponto de pauta que eles não nos deram retorno também. Espero que até o final dessa semana, né, eles se dignifiquem e nos mandem essa resposta oficialmente aí para nós, mesmo se não tiver. Prazo é março. Porque depois disso é pro eleitoral. Até abril eles podem mexer na lei. Finalzinho de março, né? São 6 meses antes. A lei antes. eleitoral alcança eles em abril. Primeiro Vamos passar para nossas apresentações, nossos benefícios, para o nosso secretário aqui, né? E depois damos um encerramento final aí, que já estamos com 1 hora de podcast, e vamos encaminhando aí para o final. Então, servidores filiados, né? O informativo de todos os benefícios que nós temos aqui para vocês no sindicato e até mesmo para quem não é filiado, venha se filiar ao sindicato. O CIMA que verdadeiramente vai representar vocês. Tá? O benefício para sócios, auxílio funeral para todos os servidores sindicalizados, com seguro de vida para morte acidental, garantia funeral com cobertura para familiares de 1º grau, assessoria jurídica trabalhista, previdenciária civil, cedência do salão de eventos com capacidade e estrutura para eventos de até 200 pessoas climatizado, com acessibilidade e toda a estrutura de utensílios e equipamentos para afiliados mediante somente uma taxa de manutenção, ampla rede conveniada em farmácias, supermercados, vestuário, eletrônicos e muito mais na região metropolitana, planos de saúde odontológicos, planos hospitalares, ambulatoriais, sede campestre na região metropolitana e apartamentos no litoral, através da colônia de férias pelo Cinecargas, cursos na escola de gestão, né, com certificados pelo Instituto Federal para todos os servidores familiares e o mais importante, a representação independente e atuante da diretoria do CIMA. E lembrando a todos os associados e não sócios, está aberto, que se associe. O sindicato vale a pena, assessoria jurídica com mais de 6 advogados especialistas na área trabalhista, previdenciária e um seguro de vida também, que ultrapassa os 27 milhões de reais. Somos, eu acho que, o único sindicato do Brasil que tem uma cobertura hoje de 27 milhões para todos os trabalhadores filiados a esse sindicato. Então, quero agradecer a participação do meu vice-presidente, Valdemir Moretti, a Jaque, nossa saudosa professora, diretora da Escola de Gestão, que sempre tem nos acolhido, tem nos aturado. Jaque, obrigado, tem sido essa parceira que a Jaque é na construção, e uma mulher que luta de coração pelo movimento sindical. Isso é uma dádiva, é uma honra, Jaque, ter você junto a essa diretoria, ter você nessa diretoria, tu ter como nossa ilustre diretora da Escola de Gestão, que está voando. E agora nós também temos um anúncio que é uma emenda parlamentar de 400 mil reais que vem para o Instituto Federal, construída, Júnior, por esse sindicato, por empenho da Jaque, do Valdemir, do Júnior, toda a diretoria, que vem destinada justamente para este curso que é de educador social. Então você mostra, Júnior, antes de fazer uma saudação, como meu tesoureiro, dizer que não precisa ir em Brasília para buscar emenda. Basta ter boa vontade e tu querer fazer decoração que as coisas acontecem. E aconteceu aqui a emenda, que foi
dada pelo deputado Marcon, que vai para o Instituto Federal, que o sindicato, infelizmente, não consegue pegar, ou felizmente não pode pegar emenda. Infelizmente, eu diria. Porque eu acho que emenda é uma maneira de cabrenciamento também, mas o Marcon é um cara que sempre diz que ele é contra a emenda, então ele destina justamente para a educação, para a agricultura familiar, saúde também, o nome do deputado. E todos os deputados que investem em educação, investem na cultura. Saudar o Júnior, nosso tesoureiro, que faz um excelente trabalho. Saudar também nosso saudoso Vitor Gomes, que foi tesoureiro desse sindicato, e junto com nós hoje vi diversos outros companheiros que passaram por essas 4 gestões que eu represento, o João Stasiuski, vi lá o Wagner, vi uma galera que fazia tempo que eu não via, e é importante esses caras também dizerem, que bom que vocês estão aqui, porque nós estávamos lá, vocês um pouquinho mais que eu, chegaram 6 da manhã lá, damos um tumulto inicial, damos uma esquentada no evento que o Apolo organizou, movimentamos moralmente com a luta sindical e dizer que nós lutamos por concurso público para todos os trabalhadores, que nós acreditamos que o concurso é um caminho para um bom serviço público. E dizer que o plano de carreira dos guardas foi protocolado por esse sindicato, junto com o Vitor Gomes e junto com a Adriana, no início do governo Apolo. E o Apolo me chamou na salinha do fundo, um fundo, falar aqui só um furo de reportagem, ele disse assim, se tu ficar fora eu vou aprovar esse projeto. Demorou 7 anos, mas de fato eu tenho que reconhecer que o Apolo honrou com a palavra dele, e eu sou grato por isso, porque eu não queria ser pai da criança. Nós encaminhamos um projeto, e quero dizer que o projeto até ficou melhor do que nós tínhamos encaminhado. E quando foi para a Câmara eu dei acordo ao projeto, e estou muito feliz pela Guarda Municipal, que merece sim, e deve agora só ser adequada com um armamento patrimoniado para todos os trabalhadores ter segurança jurídica de ação. Forte abraço, agradecimento especial ao nosso companheiro Felipe Gross, que está sobre o comando desse podcast. Forte abraço, boa luta a todos os trabalhadores e trabalhadoras.